Eu quero te trazer uma visão diferente sobre uma palavra, obsessão. Eu estava lendo um livro, hoje inclusive, que falava sobre obsessão, sobre encontrar uma força para continuar fazendo algo que fosse significativo. Algo mais ou menos assim. Eu estava lendo isso hoje e isso fez eu refletir o que é uma obsessão? O que é ser obcecado? Como que eu posso ser obcecado nas coisas que eu faço? Então, a partir disso, eu comecei a pensar, comecei a me questionar. Então, eu quero trazer para ti uma visão, uma conclusão que eu cheguei a partir dessas dúvidas. Tá meio torto aqui, vamos só ajeitar aí. Foi. Eu quero te trazer uma visão sobre a obsessão a partir dos questionamentos que eu tive a partir daquele livro que eu li. O livro não vem ao caso aqui, mas o que é obsessão para mim? O que seria a obsessão? Na minha visão, a obsessão ela é uma chama. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma chama dentro da gente, que a gente tem uma fogueira dentro da gente. A obsessão seria a chama daquele fogo. A chama daquele fogo nos coloca em movimento. Nos coloca e nos mantém em movimento. Aquela chama nos mantém firme, nos mantém constante. Aquela chama, ela, vamos pensar assim, ela incendeia o nosso corpo e o nosso corpo fica com uma energia muito grande para fazer determinada atividade, determinada tarefa que a gente se colocou. Então, obsessão, para mim, é uma chama. É uma chama. A gente pode pensar, às vezes, que a motivação pode ser uma chama. Mas eu vejo que a obsessão é aquela chama forte, sabe? A obsessão é aquela chama forte, é aquilo que nos coloca mais energia. Quando eu sou obcecado por alguma coisa, eu coloco toda a minha energia naquele fazer, naquela coisa. Por exemplo, eu sou obcecado por estudar. Eu sou obcecado por estudar. Eu tenho uma chama dentro de mim que faz eu ir atrás do estudo. Eu sou obcecado por ler. Eu tenho uma chama dentro de mim que faz eu ler. A gente pode pensar, tá, a gente pode pensar de novo, obsessão, motivação, mas a obsessão vai muito mais além da motivação. A obsessão, ela existe mesmo quando eu não tenho motivação. Eu posso não ter a motivação para ler, mas eu tenho a obsessão para ler. Eu posso não ter a motivação para estudar, mas eu tenho a obsessão para estudar. Entende? E a partir disso eu quero te trazer uma outra visão. A obsessão é a chama que nos coloca em movimento. É a chama que nos coloca em movimento mesmo sem a presença da motivação. Mas, para eu, daí eu vou construir contigo uma lógica desse pensamento, mas vamos aqui. Para eu ter uma obsessão por algo, para eu construir uma obsessão, eu preciso ver sentido naquela tarefa, naquela atividade, naquele contexto. Para eu ser obcecado e colher os resultados dessa obsessão, eu preciso ver um significado por trás disso. Porque não adianta nada a gente querer construir uma obsessão por algo que não tem significado pra gente. A gente não vai conseguir manter aquela tarefa, aquela atividade por um longo tempo. Porque não tem sentido. E sem sentido não há obsessão. Para a gente se tornar obcecados em relação a algo, a gente precisa ver um significado. Então, vamos construir agora uma pergunta que eu me fiz. Como que eu posso me tornar obcecado? A gente já entendeu. Obsessão é aquela chama. Mas, o que vem antes daquela chama? O fogo precisa do que para existir? O fogo precisa da madeira. O fogo precisa do atrito. O fogo precisa do fósforo, da pólvora, enfim. O fogo ele precisa de uma base para ele se manter. Ele precisa de uma base para existir. E a obsessão precisa de uma base para existir. Então, eu quero que tu pegue um papel e uma caneta e vamos construir juntos essa lógica, esse pensamento aqui que pode mudar um pouco o modo como tu faz as coisas também, porque, de verdade, é uma coisa que acaba mudando o modo como eu faço. Então, eu tô te dando aqui um conselho, uma visão, uma lógica de pensamento que eu acabo aplicando na minha vida e que tu pode aplicar também. Pode pegar o que é mais importante para ti, pode aplicar do jeito que tu quiser. Mas vamos lá. Voltando para a pergunta. Como que a gente pode ser obcecado? Como ser obcecado?
Anota aí junto comigo. Como ser obcecado. Primeiro ponto que é muito importante, para a gente ser obcecado, a gente tem que voltar atrás, como eu tinha dito antes, a gente tem que passar na base. Qual que é o nosso significado? Qual que é o nosso significado de vida? Eu vou trazer depois uma outra visão de obsessão. Não uma outra visão, mas alinhado com isso aí, mas é sobre obsessão pela vida. Então, eu vou trazer depois, mas vamos lá. Primeiro ponto. Eu preciso encontrar um significado para ser obcecado. E significado aqui eu não estou falando algo abrangente agora nesse momento, de um significado de vida, uma missão de vida, algo gigante, não. Nesse momento, não. Tu precisa encontrar um significado. Por exemplo, tu quer passar no vestibular. Eu digo isso porque eu já tive nesse lugar e eu já passei por isso. Tu quer passar no vestibular. Esse é um significado. Esse é um objetivo. Essa é uma meta. A partir desse significado, e daí a gente vai para a segunda etapa, é definir atividades diárias alinhadas com esse significado. Diárias alinhadas com esse significado. Vamos lá. Eu dei o exemplo de passar no vestibular. Passar no vestibular seria o meu significado / objetivo para agir. E descendo um pouquinho do significado para atividades diárias, quais atividades diárias eu posso fazer para me levar nesse objetivo, nesse significado de passar no vestibular? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer provas anteriores daquele vestibular. Bom, fazer provas anteriores. Bom, fazer provas anteriores. Eu vou fazer esse pensamento comigo. Fazer provas anteriores vai me auxiliar a chegar no meu significado, no meu objetivo? Sim, vai. Perfeito, então. A partir do momento em quando eu descobri, quando eu entendi, quando eu defini atividades diárias alinhadas com o meu significado, o que eu faço? Eu repito. Repetição das atividades. Repetição das atividades. Por que repetir? Por que repetir essas atividades? Porque elas estão alinhadas com o meu objetivo e, a partir delas, eu vou alcançar mais facilmente o meu objetivo. E se eu não fizer elas, se eu não fazê-las, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. E por que repetir, Eduardo? Por que repetir? Bom, a repetição torna mais fácil a repetição torna mais fácil. Não presta atenção nesse barulho, mas a repetição faz aquele comportamento, aquela atividade se tornar mais fácil com o passar do tempo. Agora, onde que entra a obsessão? Onde que entra a obsessão nisso? Bom, construiu o significado, tu definiu a tua atividade diária, tu repetiu a tua atividade diária, mas onde que entra a obsessão? A obsessão, ela vai entrar no momento quando tu começar, vou mais perto aqui de ti. A obsessão vai entrar no momento quando tu perceber a tua evolução ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu estava estudando para o vestibular, eu pegava muitas provas dos vestibulares anteriores e eu refazia elas. Eu fazia elas. No início, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu lembro que eu fui pegar uma prova de matemática do vestibular e eu te digo, sei lá, 20, 30 questões, eu, sei lá, acertei 5 questões. Foi um desastre, porque eu não estava acostumado com aquilo ali. Mas eu entendia que aquela atividade diária iria me ajudar a alcançar o significado objetivo que eu tinha definido de passar no vestibular. Então, eu repeti aquela atividade diária. E com a repetição, ficou mais fácil. Com a repetição, eu vi aquele número de 5 subindo para 6, para 7, para 10, para 11, 12, 15, 17,
Eu comecei a ver o progresso. E quando eu comecei a prestar atenção no progresso, quando eu comecei a prestar atenção no meu processo, eu comecei a ficar obcecado. Eu comecei a ficar obcecado por aquilo ali. Eu comecei a gostar de estudar. Eu comecei a ficar obcecado por estudar. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de obsessão, porque às vezes a obsessão ela pode tomar muito nosso tempo e fazer com que a gente esqueça todo o resto. Mas a obsessão, em certo nível, é muito benéfica. Quando a gente quer muito alguma coisa, a obsessão pode nos ajudar a alcançar aquele objetivo. Tinha dias em que eu não queria abrir nenhuma prova. Tinham dias em que eu não queria ver nenhum número. Mas eu estava obcecado. Eu estava obcecado e eu fiz mesmo sem motivação. Eu via um significado por trás. Então, a obsessão, ela não é construída do nada. Eu não vou falar, eu vou ser obcecado em praticar esporte. Não. Não é assim do nada. Eu vou ser obcecado em correr. Não é assim do nada. Eu vou ser obcecado em estudar. Não é assim do nada. Eu vou ser obcecado em criar conteúdo. Eu vou ser obcecado em gravar vídeo. Não é do nada. Só que pra gente construir essa obsessão, a gente precisa ter uma base. Vamos voltar de novo naquela metáfora, naquela analogia que eu falei. A obsessão é a chama, a gente precisa da base, a gente precisa da madeira. A madeira é o nosso significado. Como a gente vai construir aquele fogo é as nossas atividades diárias. É a repetição daquelas atividades diárias. Bom, como que eu vou construir a obsessão? Com a repetição de atividades diárias alinhadas com o meu objetivo, alinhadas com o meu significado, que vão fazer com que eu chegue no que eu propus, no que eu combinei comigo mesmo. Então, a gente precisa desses pontos para se tornar obcecado, porque a obsessão ela vai começar a aparecer no momento quando a gente começa a olhar o nosso progresso de acordo com a repetição que a gente faz de algo. A obsessão acontece no momento quando a gente já está em movimento. Eu não começo algo obcecado, eu construo a minha obsessão. Só que eu vejo muita gente falando, seja obcecado por outra coisa, seja obcecado... E ninguém fala por trás disso. Todo mundo diz, seja obcecado por estudar, seja obcecado por fazer tal coisa, seja obcecado por praticar esporte. Seja tudo isso. Só que a gente esquece a base. Eu não posso definir a obsessão em uma atividade que não tem significado. Percebe? Eu não estou aqui dizendo para tu ser obcecado em alguma atividade específica. Eu estou te mostrando um caminho para tu pensar e refletir em como construir uma obsessão. Agora, no que tu vai ser obcecado é contigo. É um processo reflexivo interno contigo mesmo, porque o teu significado é o teu significado. Então, assim, não busque métodos mágicos para tu construir uma obsessão. Pense qual o teu significado, qual o teu objetivo. A partir disso, pense quais atividades diárias eu posso fazer que me auxiliem naquele objetivo, naquele significado. Depois de definido isso, comece a repetir essas atividades diárias. E perceba o teu progresso, e perceba a tua evolução. E a partir disso, tu vai começar a ver que vai ficar mais fácil. Encontre um prazer no fazer. Porque é nesse prazer que a gente vai encontrar também a nossa obsessão. Anota. Construir um significado, definir atividades diárias, repetir atividades diárias e perceber o progresso. A partir disso, uma obsessão pode estar sendo construída. Só que é um processo ativo, não é um processo passivo. Tu tem que repetir, tu tem que observar, tu tem que analisar, tu tem que ver o significado. É um processo teu, um processo interno contigo. E que no início não vai ser fácil. Porque quando a gente quer alguma coisa, no início sempre é difícil. Uma mudança sempre é difícil. Uma mudança traz pontos positivos, mas sempre traz pontos negativos. Uma mudança nunca traz só pontos positivos. E a mudança é difícil. Agora, vamos voltar um pouco no que eu tinha dito. Tu anotou esses três pontos, esses 4 pontos? Se fez sentido pra ti, vai aqui no meu canal, se inscreve
E coloca também nos comentários o que tu acha sobre a obsessão, como que tu está construindo a tua obsessão, porque assim eu consigo entender também como que tu está construindo e se também esse conteúdo está fazendo sentido. A partir disso a gente consegue começar a conversar e eu consigo também trazer mais pensamentos, mais reflexões que façam mais sentido para ti. Entendeu? Então, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e vamos para uma outra coisa que eu tinha dito. Eu tinha dito sobre uma obsessão mais geral no início desse vídeo, sobre uma obsessão pela vida. E é isso que eu quero trazer para ti. Eu não quero te trazer uma obsessão genérica. Não vou dizer para tu ser obcecado em uma atividade específica, mas eu te digo para ser obcecado pela vida. Seja obcecado por viver. Seja obcecado por cada dia que se passa. Seja obcecado no teu fazer. Seja obcecado no teu dia. Porque a partir disso, a gente começa também a nos colocar em mudança. Porque não adianta nada a gente querer mudar algo, sendo que a gente não é obcecado pela nossa vida. E por que eu digo obcecado pela vida? Eu digo obcecado pela vida porque eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida. E eu comecei a perceber que o que eu estou fazendo na minha vida, independente do que seja, é advinda às vezes de uma obsessão pela vida, uma obsessão pela vivência, é uma obsessão pela vivacidade, é uma obsessão em buscar novas experiências, é uma obsessão em construir uma vida melhor. Então, seja obcecado pela vida. Mas eu volto naquela estrutura anterior, só que agora a gente ampliando para uma estrutura mais geral de vida. Bom, eu falei de obsessão pela vida. Então, lógico que o primeiro passo é eu encontrar um significado de vida. Um significado de vida. Qual que é a tua mensagem que tu quer colocar no mundo? Qual é a tua mensagem? Esse é o teu significado de vida. Vamos dizer que esse seria o teu propósito de vida. E uma coisa, tu pode ramificar. Eu vou deixar ele mais genérico, mais abrangente, mas tu pode usar esse pensamento, essa lógica para pensar qual que é o meu significado do ano. Qual que é o meu objetivo do ano? Qual que é o meu significado para 10 anos? Para 15 anos, enfim, tu pode colocar o tempo que for. Eu vou deixar mais genérico, mais abrangente aqui para tu construir em cima disso. Então, qual a mensagem que tu quer deixar? Que tu quer deixar? Definiu a mensagem que tu quer deixar? Pense, o que eu posso fazer para deixar a minha mensagem no mundo? O que eu posso fazer? Percebe que é meio parecido com as atividades diárias? É parecido porque ali a gente pensa também em atividades diárias, o que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo, mas aqui vamos pensar mais abrangente, vamos pensar mais ampliado. O que eu posso utilizar, como que eu posso passar a minha mensagem? Bom, a gente pode pensar no trabalho, a gente pode pensar, quer passar uma mensagem pela tua criação, enfim, de conteúdos, pelos teus ensinamentos, como que tu quer passar. O meio isso aí não vai importar agora, mas tu precisa definir como que tu quer passar. O meio agora ele fica aqui, entende aqui. Vamos voltar um pouquinho nesse raciocínio, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. Como passar a mensagem não seria o meio. Como passar essa mensagem? Bom, o que eu posso utilizar para passar essa mensagem? Vamos pensar o trabalho. Trabalho. Eu quero passar a minha mensagem através do trabalho. Esse é o segundo ponto, definir. Eu não defini as ferramentas, eu não defini o meio em si. Eu só defini que eu quero passar a minha mensagem através do trabalho. Com o meu trabalho. Bom, a partir disso, eu penso quais os meios que eu posso utilizar no meu trabalho para passar a mensagem e o significado que eu quero. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar e vamos dar um outro exemplo. Qual que é o teu significado de vida? Qual mensagem tu quer deixar no mundo? Vou dar um exemplo. Eu quero deixar uma mensagem de que as pessoas devem viver
com mais simplicidade. Tá, essa é a mensagem que eu quero deixar no mundo. Agora, o que, que eu posso utilizar para passar a minha mensagem no mundo? Bom, eu posso utilizar as minhas experiências para passar essa mensagem. Eu coloco utilizar experiências. Certo? Definiu isso. A partir disso, eu defino o terceiro ponto. O meio para eu passar as minhas experiências. O meio. Daí, a partir do meio, eu posso pensar, bom, eu vou criar conteúdo, eu vou escrever um livro, eu vou dar palestras, vou fazer trabalhos voluntários. Enfim, a partir disso, eu penso no meio. Só que tu percebe que, às vezes, a gente pensa muito no meio e a gente esquece tudo que vem atrás. Às vezes às vezes a gente pensa, pô, eu quero criar conteúdo sobre investimentos. Tá, tá bem, mas qual o significado disso? Qual o significado de eu passar ideias sobre investimento? Como que eu quero passar essa mensagem? Eu quero passar a partir de experiências próprias, a partir de depoimentos de clientes. Eu quero passar essa mensagem a partir de cursos que eu vi. Eu quero passar essa mensagem através do quê? Através do que seria... Para ficar mais didático, vamos pensar num meio grande, então, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Vamos pensar esse segundo passo como um meio genérico em si. Um meio genérico e o terceiro ponto, meios específicos. A gente quer pensar muito no meio específico sem ter um meio genérico e sem ter um significado. Então, como que a gente vai ser obcecado pela vida sendo que a gente começa pelo ponto errado? Porque a obsessão, ela vai vir a partir da repetição, da execução daquele meio alinhado com a minha mensagem. A minha obsessão vai ser a partir do momento quando eu encontro o meu meio certo para passar a mensagem que eu quero colocar, deixar no mundo. A obsessão vem a partir disso. Se tu tentar criar uma obsessão sem significado, não vai dar. Se tu tentar criar uma obsessão sem pensar num meio mais genérico, sem pensar num meio específico, não vai dar certo. Tu vai ficar perdido. E uma coisa, eu posso ser obcecado em uma coisa só específica da minha vida e posso não ser obcecado em outras. Eu posso ser obcecado em algumas coisas da minha vida. Vamos pensar aqui. Eu posso ser obcecado em algumas coisas da minha vida, alguns pontos em específico, mas eu tenho que ser obcecado pela minha vida. Eu não preciso ser obcecado por tudo da minha vida, mas eu preciso ser obcecado pela minha vida, eu preciso ser obcecado em viver. Não sei se tu consegue entender isso, mas é um pensamento que, sabe, às vezes é difícil até de colocar no papel. Mas, entende comigo aqui. Eu preciso ser obcecado em viver para ser obcecado em pequenas coisas. Eu preciso ser obcecado pela minha vida. Eu preciso. A gente precisa ser obcecado em viver. Se a gente não for obcecado em viver, significa, seguindo aquela estrutura, a estrutura que a gente montou aqui juntos, significa que a gente não tem um sentido de vida. Então a gente precisa ser obcecado em viver. A obsessão vem a partir de um significado. Se não tem obsessão, não tem significado. Se não tem significado, não tem obsessão. São coisas que andam juntas. Eu preciso ser obcecado em viver. E eu te dou um conselho também. Defina primeiro. Pense primeiro na obsessão da tua vida. E depois pense na obsessão em atividades pequenas. Entende? Eu posso... Presta atenção nisso. Tenta captar, ó, captar o que eu tô falando. Eu posso não ter uma obsessão específica, mas eu preciso ser obcecado pela minha vida. Porque daí assim eu vivo uma vida com significado, uma vida com sentido. Às vezes a gente pensa obsessão como algo ruim. E depende. Eu preciso ser obcecado em viver. Eu preciso ser obcecado pela minha vida. Porque se eu não for obcecado pela minha vida, eu não vou ter aquela chama dentro de mim que vai me mover para atividades, para objetivos que eu desejo, mesmo que não haja motivação.
a obsessão vai nos manter no longo prazo. A obsessão por algo mantém a repetição. Conseguiu entender? Sei que às vezes fica meio abrangente, porque é realmente um pensamento, uma forma de pensar diferente que às vezes pode ser mais difícil da gente entender, compreender. Mas pensa assim, para resumir tudo que foi dito aqui, para tu construir um significado, construir uma obsessão de vida, uma obsessão pela vida, tu tem que pensar qual a mensagem que tu quer passar no mundo, passar para o mundo, qual a mensagem que tu quer deixar no mundo, qual o meio geral que tu quer passar essa mensagem e quais ferramentas tu vai utilizar nesse meio. Que daí as ferramentas seriam coisas mais concretas, coisas mais palpáveis que tu vai utilizar para chegar no teu objetivo, no teu significado, e a partir disso tu repete a execução dos teus meios, dessas ferramentas em si, tu repete a execução delas, e a partir disso tu começa a ver o teu progresso, começa a observar isso, porque é muito importante. Porque se eu não ver o meu progresso, se eu não ver que eu não estou, se eu não ver que eu estou evoluindo, dificilmente também vou criar uma obsessão. Então tu percebe que tudo segue uma linha, tudo segue uma escadinha, vamos dizer assim. Então, descubra a tua mensagem que tu quer deixar no mundo, entenda o meio que tu quer passar a tua mensagem, entenda, defina as ferramentas que tu precisa utilizar sejam viáveis para esse meio e repita a execução, repita a utilização dessas ferramentas, perceba o teu progresso e a partir disso tu pode conseguir começar a construir uma obsessão. Eu não estou te dando aqui uma fórmula mágica, tá? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Eu não vou dizer que tu vai construir uma obsessão, mas tu vai construir uma obsessão se tu pode construir uma obsessão, não é tu vai construir. Tu pode construir uma obsessão a partir desse pensamento, a partir dessa linha de pensamento. Porque é a partir disso que eu estou vendo na minha vida como a obsessão ela se apresenta. Tudo gira em torno do meu significado, tudo gira em torno de um meio, tudo gira em torno de uma ferramenta, tudo gira em torno de uma repetição. E a partir disso vem a obsessão, a partir disso vem a repetição, a partir disso eu começo a ver o meu progresso, a partir disso a partir disso eu faço aquilo por gosto. Não é motivação, não é disciplina, é obsessão em fazer aquilo ali. É a obsessão. A obsessão ela vai vencer a motivação. A obsessão vai vencer a motivação. Porque dentro da obsessão eu já tenho a motivação, não sei se tu me entende. Porque a motivação é um motivo para agir. Quando eu sou obcecado por algo, eu já defini ali o meu significado de vida, que é o meu motivo para agir. Então eu já tenho motivação. Entende? A obsessão ela vai além da motivação. A motivação é um passo anterior. Não sei se tu conseguiu entender tudo o que foi dito aqui, eu espero que tu tenha entendido. E para também eu te resumir essa parte final de obsessão pela vida, mas eu quero voltar um pouco no que eu falei antes de obsessão por um significado, por obsessão por algo mais específico. Que eu vou ler para ti agora o que foi anotado aqui e que tu tem que guardar aí, que tu pode pensar e aplicar isso de maneira mais prática no teu dia a dia. Bom, qual que é o teu objetivo em uma atividade? Qual que é o teu objetivo para estudar? Qual que é o teu objetivo no trabalho? Qual que é o teu objetivo em ler? Qual que é o teu objetivo? É ganhar conhecimento? É ganhar mais dinheiro? Tá, esse é o teu objetivo. A partir disso, tu define atividades diárias que estejam alinhadas com esse objetivo. Tu pensa, o que eu estou fazendo hoje está alinhado com esse significado? Está alinhado com esse objetivo? Se está alinhado, beleza, tu começa a repetir essas atividades diárias. A partir dessa repetição, tu começa a observar o teu progresso, começa a observar que tu está evoluindo e a partir disso tu repete. A partir disso tu repete. Porque aí tu vai começar a ficar obcecado, porque tu vai ver o progresso. Então, significado, atividade diária, repetição, verificação do progresso, obsessão. A obsessão entra no quinto passo. No quinto ponto. A partir disso, tu pode construir uma obsessão. Tu pode ser obcecado por algo específico. Eu espero, de verdade, que esse pensamento, que o que eu falei aqui tenha feito sentido pra ti. Que a partir disso tu junte, tu reveja tudo que eu falei aqui nesse vídeo e que tu possa encontrar um significado, definir atividades e que tu possa, a partir de tudo isso, encontrar uma obsessão. E eu espero que a partir de hoje tu comece também a encontrar uma obsessão pela tua vida. Porque isso é o mais importante. Isso é o mais importante, a gente ser obcecado pela vida. A partir da nossa obsessão pela vida, a gente... Olha, de verdade, não é um papo automotivador, não. Mas a partir
No momento quando a gente tem prazer em viver, quando a gente tem uma obsessão em viver, as conquistas, os desafios, tudo fica mais fáceis. Porque a gente já tem algo maior. Aquilo ali só faz parte da caminhada. Eu tenho algo maior por lutar todo dia. Então, eu espero que tenha feito sentido pra ti. E pra não esquecer, barulho aqui de novo. E pra não esquecer, lembre-se. Lembre-se disso todos os dias. Imagina que eu vou falar isso, ó. Eu vou falar uma palavra que tu vai se lembrar quando tu estiver no espelho, quando tu estiver dormindo, quando tu estiver fazendo qualquer coisa do teu dia, tu vai se lembrar disso. Essa frase é: mergulhe mais. Mergulha mais em si. Mergulha mais em si porque a partir disso tu vai ter a possibilidade de construir um significado e uma obsessão. Então, nos vemos na próxima. Espero que tenha feito sentido pra ti. Se fez, anota tudo isso. E pra não esquecer, mergulha mais, nos vemos na próxima. Tamo junto.